A gente começa por onde, então? Acho que a gente cala a boca 2 segundos, que é para você poder cortar, né? O começo sem problema, aí começa a falar. Pronto, pode começar a falar agora. Tá. Bom, eu acho que assim, vale a pena começar agora, por conta de alguns questionamentos do outro vídeo, começar explicando, né? Explicando aí para quem está assistindo como é que essa história começou, tá? Então, meu nome é José Carneiro, eu sou professor associado da Universidade de Brasília e pesquisador do Centro de Estudos Avançados em Governo, também da Universidade de Brasília. Com essa história de coronavírus, a universidade ela suspendeu o calendário letivo, mas a gente faz um esforço aí de comunicação ainda e de interação com as turmas. Em especial, essas modelagens do coronavírus surgem porque eu leciono no programa de mestrado profissional em economia da Universidade de Brasília, que é uma turma do Conselho Federal de Enfermagem. Tá? E as matérias que eu leciono lá lidam exatamente com esses assuntos de modelagens matemáticas e estatísticas, de finanças públicas e etc. Na graduação do aula de microeconomia e cálculo financeiro, então eu também queria algumas estimativas das consequências das diferentes alternativas de atuação governamental para debater impactos econômicos, usando a literatura de micro. E para o pessoal de cálculo, existem algumas contas que são bem parecidas com as contas que você faz para capitalizar, por exemplo, um título. De fato, os modelos epidemiológicos são irmãos de muitos modelos que são usados em finanças, né? Sou doutor em administração, em finanças, exatamente em métodos quantitativos aplicados às finanças. Tenho um mestrado em economia regional e urbana, em que estudei saúde, estudei sistemas municipais de saúde. Uma graduação, sou graduado em economia, estou formando em engenharia civil, formo esse semestre coronavírus deixar, né? Já fui chefe de unidade de PPP aqui do DF, presidi conselho fiscal da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal e N projetos desenvolvidos dentro da Universidade de Brasília. E, além de tudo, né, segundo um jornal grande aqui de Brasília, eu sou lobista do Odebrecht. Então, quem estiver assistindo, por favor, guarde as chaves do apartamento ou do sítio, porque senão corre o risco de eu pegar pelo vídeo e mandar reformar o seu apartamento ou o seu sítio só para te fazer refém de uma eventual delação que eu venha fazer no futuro, né? Guardem a chave, né? Bom, Tá Rafael, certo. eu acho que a gente tem muita coisa para falar. Eu acho que como muita gente olhou os vídeos além do pessoal da turma, vale a pena a gente tentar uma coisa um pouquinho mais light, mas, e aí vai valer para todo mundo, quem é da turma e quem não é, tanto o artigo. E algumas coisas eu vou remeter a um artigo. Então, o que a gente vai falar no vídeo não é chute, não é desesperadamente, acredite em mim, pelo amor de Deus. Então, tem um trabalho de atualização permanente que orienta muito das minhas opiniões. As opiniões que são apresentadas aqui, a íntegra desse trabalho vai ser disponibilizada a partir de amanhã. E outra coisa que a gente vai fazer para todo mundo, que só os meus alunos tinham acesso a isso até agora, é a disponibilização de um arquivo em Excel, um arquivo em XLS. Não é a modelagem mais sofisticada que está lá, a que alimenta o artigo é mais sofisticada, mas usa outros programas, mas é uma modelagem razoavelmente aderente aí à realidade, em que dá para cada um fazer a simulação que quiser e chegar na opinião que quiser, tá? Então, uma das coisas importantes de você apresentar de onde saem suas opiniões, de uma obrigação de qualquer pesquisador, é permitir que as pessoas formem as próprias opiniões. Tá? Então, isso está indo aí, tirem suas conclusões, o problema é de vocês, não é meu. Com certeza o problema não é meu, né? Vamos lá, Rafael, vamos começar aí? Tá certo, vou falar um pouquinho do artigo, né? Esse artigo, o professor Carneiro, ele buscou explicar de uma forma mais precisa qual é a taxa de disseminação do vírus na população e ele buscou estimar também qual a probabilidade de você pegar esse vírus em que diferentes porcentagens da população estão infectadas, entendeu? Então, a conclusão que ele chega no artigo, que é algo bem sério que a gente tem que se atentar, quando você atinge 5% de infectados na população, esse ritmo já cresce de uma forma descontrolada e a gente precisa de medidas de contenção muito sérias para poder a gente não entrar em colapso do sistema de saúde e colapso da capacidade de sepultamento da cidade. Eu acho que está muito mórbido, né? O artigo já é mórbido, né? Então, pelo menos no vídeo a gente tem que tentar ser menos mórbido, né? Tá certo.
seguinte ali, uma coisa que a gente consegue entender, essas modelagens são importantes, é porque tem tanta gente falando agora, não vai acontecer nada, eu estou saindo aqui, não estou pegando vírus. É óbvio que você não está pegando vírus nenhum. Com a concentração, no momento em que a gente está da disseminação, que é ainda no comecinho dela, a probabilidade de você pegar alguma coisa é muito baixa. Entendeu? Não tão baixa quanto você ganhar na Mega Sena, né? É mais fácil você pegar coronavírus hoje e ganhar na Mega Sena. E ainda assim você joga na Mega Sena. Mas o que acontece? Basta que 5% da população esteja com o vírus para que a probabilidade de uma pessoa saudável pegar o vírus salte para 50%. É mais ou menos como você jogar cara ou coroa. Tá? Estou jogando cara ou coroa. Cada vez que você sai de casa, a partir do momento que você chegou a 5% e que não há medidas de redução do contato social, sua probabilidade de trazer o vírus para casa é de 50%. Isso joga a luz naquelas discussões de isolamento vertical e horizontal, que quebram um pau nesse negócio. Tem que ser horizontal, não tem que ser vertical. Bom, olhando para esse número e olhando para a realidade socioeconômica e arquitetônica do Brasil, não existe isolamento vertical, tá? Existiria isolamento vertical se você conseguisse segurar a taxa de incidência do vírus bem abaixo de 5% da população. Ou se você conseguisse isolar com certeza esses 5%. Por quê? 70% dos imóveis do Brasil, dos domicílios no Brasil, tem um banheiro ou não tem banheiro. 85% dos idosos, que é uma das faixas do grupo de risco, outros grupos a porcentagem é maior, vivem com membros da família mais jovem, em casas que têm aí mais de 3 pessoas, entre 3 e 4 pessoas por imóvel. Então você tem um imóvel pequeno, muita gente morando lá. Como é que você vai fazer o isolamento da população de risco? Não vai fazer. Você tem um banheiro em casa. Aí quem está assistindo pode me responder o seguinte: quantas vezes por dia você tira o saco de lixo do banheiro? Nenhuma. Muita gente larga o saco de lixo lá por uma semana inteira. Então você imagina, se você não tira o saco de lixo do banheiro, você vai fazer a esterilização do banheiro para toda vez que o idoso que mora na mesma residência que você vai usar ele? Não vai, né? Você vai acordar de madrugada apertado, vai fazer xixi e depois você vai passar uma água sanitária no banheiro? E os outros ambientes? Como é que você vai isolar os outros ambientes? Então, essa história de isolamento vertical, ela é um papo furado. Para que você conseguisse executá-la, você teria que garantir que aqueles que vivem com idoso também tivessem direito ao isolamento. Aí você começa a convergir para o isolamento horizontal. E por que você tem que fazer isso? De novo, 5% da população doente, cada vez que você sai de casa, você volta com uma probabilidade de 50% de trazer o coronavírus para dentro da sua casa. Outra coisa interessante desse número, quem tiver interesse na parte mais técnica, entre lá no artigo, é que você entende saltos. Por que esse vírus salta? Né? A gente ouve muito essa coisa da taxa de propagação de 2,2, 2,5, 95% entre 2 e 2,6, mas 2, se você trabalhar com esse 2, é como se você tivesse uma linhazinha, né? uma linhazinha bem comportada, a hipotenusa de um triângulo, né? Bem comportadazinha ali. E não é assim. Essas probabilidades, somada às janelas de manifestação de sintomas e diagnóstico, período no qual você passa o vírus, fazem com que você tenha saltos no número de doentes. Então você não caminha de forma bonitinha, você dá saltos. E esses saltos são muito violentos. Nós estamos assistindo esse salto nesse exato momento nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já houve esse salto e, como o artigo mórbido fala, né, esse vírus ele é horrível porque ele não colapsa só o sistema de saúde, ele colapsa o sistema de saúde e o sistema de sepultamento. Por isso, os hospitais americanos já colocaram ali aqueles caminhões frigoríficos, né, aquelas carretas frigoríficas na frente do hospital. O pessoal olha para aquilo ali, vê lá num jornal aparecendo aquela carreta e imagina que aquilo lá está ali para quê? Acha que é para guardar carne para o churrasco, acha que é para guardar refeição que sobrou. Não, meu amigo, a carreta está ali para guardar defunto que você não consegue enterrar. Tá? Na Espanha, você usa um ringue de patinação para fazer isso. Na Itália, o exército bota os defuntos dentro de um caminhão e leva para enterrar fora da cidade. É uma coisa séria, a coisa não é brincadeira. Infelizmente, como existe um delay grande de causa e efeito, esse começo da cauda, que é exatamente o melhor momento para você tentar conter o vírus. As pessoas não estão sofrendo tantos impactos do vírus e você não tem experiência pregressa com uma situação dessa, acaba que muita gente não leva a história muito a sério. Mesmo vendo o que está acontecendo na Itália, mesmo vendo o que está acontecendo na Espanha, o que acontece na França, o que começa a acontecer nos Estados Unidos, o que acontece na Inglaterra, o cara não leva a história muito a sério. Geralmente, quando acaba levando a sério, é como o prefeito lá de Milão, já é tarde demais. Sim, eu acho que
coisa importante falar, explicar exatamente como é que funciona o critério da pesquisa, que eu acho que isso é simples e importante para a gente entender, que a pesquisa estima, já é um dado empírico, esse número entre 2 e 2,6, né? Então, a gente pode considerar 2,2, que foi como você usou no seu trabalho. Esse número é um número que você considera quando você não tem ações de restrição social. Então, isso significa que toda pessoa que contrai o vírus, ela passa para frente para mais 2,2 pessoas. Isso vai continuando a cada ciclo. Então, acontece, quando você tem esse número, o vírus está se alastrando, entendeu? Então, para você ter um número que você elimina o vírus da população eventualmente, você tem que ter um número abaixo de 1. Ou seja, cada pessoa que contrai o vírus, ela propaga para menos de uma outra pessoa, que é o que está no estudo como chamadas ações de supressão. Então, quando você consegue atingir esse controle de distanciamento social, em que a propagação do vírus está abaixo de 1, você consegue fatalmente suprimir ele uma hora, entendeu? E isso requer muito controle populacional. Não é fácil. É difícil, as pessoas não estão conseguindo ver isso, né? A gente só vai conseguir suprimir o vírus quando as pessoas conseguirem ver isso efetivamente e isso for praticado, né? Uma coisa que a gente tenta jogar à luz é o seguinte: 2,2, entre 2 e 2,6 é a taxa de disseminação da doença. O quanto eu tenho que reduzir na interação social, essa taxa vai estar ligada ao grau, a uma coisa natural do vírus, né? De quão fácil ele passa de uma pessoa para outra, mas também vai estar ligada à quantidade de interações sociais que existem, tá? Que são comuns. Então a pergunta que a gente tenta responder é a seguinte: tá, quanto eu tenho que reduzir de interações sociais para conseguir modelar esse R para níveis que me permitam evitar que os meus sistemas de saúde e de sepultamento colapse. Nesse momento, a gente não está nem aí se é isolamento vertical ou horizontal, não interessa. O trabalho não faz um juízo de valor. O trabalho tenta responder o seguinte: quanto que eu tenho que diminuir? Aí a gente vê ali o seguinte, que para você trazer de 2,2 para 1,1, diminuir pela metade, você também tem que diminuir pela metade os nós de conexão social. Para eu levar de 1,1 para 0,8, eu tenho que diminuir em 64% os nós de interação social. Então, assim, uma pessoa que hoje encontra com 10 por dia, ela teria que passar a encontrar com 3. Tá? E aí vem a pergunta que é a fundamental. Você falar se é isolamento vertical, se é horizontal, confinamento compulsório, se não é. Como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo fazer uma pessoa que hoje cruza com 10 pessoas passar a cruzar com 3 pessoas? Eu consigo fazer com isolamento vertical, eu preciso do isolamento horizontal. Aí eu tenho minha opinião. Quem está assistindo aqui não é obrigado a ter a mesma opinião que eu não. Eu acho que é muito difícil você conseguir fazer isso. Principalmente se você considerar que basta 5% da população infectada para que eu tenha uma probabilidade de 50% de pegar o vírus, e as condições urbanas e da habitação e habitacionais do brasileiro, é muito difícil você fazer isso sem ações de isolamento horizontal. E quando você ultrapassar o número crítico de 5%, até o fechamento total de cidades, como você vê hoje na Itália, como você vê hoje nos Estados Unidos, como você vê hoje, como você viu na China, né? Ainda vê na China, tá? Então é complicado. E você veja que o fechamento total de cidades aconteceu quando o número de doentes ainda era inferior a esse corte de 5% que a gente faz no trabalho. Então não é uma coisa que você dá para você deixar correr frouxo e achar que Deus é brasileiro, Deus vai ajudar e o campeonato carioca volta semana que vem. Então vai ser assim.